Ele sempre olhava dentro da calça, mas quando a mãe descobriu o motivo, chamou a polícia na mesma hora. Bruna vivia uma rotina tranquila com seu filho Lucas, de apenas 3 anos. Mas, com o tempo, algo começou a deixá-la desconfiada. Lucas tinha um comportamento estranho. Vivia olhando dentro da calça. No início, Bruna achou que era só uma fase, até deu risada. Mas o hábito se repetia o tempo todo, todos os dias. Algo claramente não estava certo. Preocupada, ela decidiu instalar uma câmera escondida. E o que viu nas imagens a fez gritar de desespero. Sem pensar 2 vezes, pegou o celular e ligou para a polícia. O motivo por trás do comportamento do menino é simplesmente perturbador. Dá arrepio só de imaginar. Quer saber o motivo? Me siga e comente calça se quiser a parte 2.